Imagine ser chamado para um propósito tão grande que muda o curso da história. Um plano divino que parece impossível aos olhos humanos. Foi exatamente isso que aconteceu com Maria, uma jovem comum, quando um anjo apareceu e disse: "Você dará à luz o Salvador do mundo." Você já esteve diante de algo que parecia impossível de entender? Uma situação em que Deus parecia estar pedindo mais do que você achava que poderia dar? Hoje, vamos mergulhar nessa história extraordinária para aprender como dizer sim a Deus, mesmo quando o plano dele parece incompreensível. Vamos descobrir como Maria nos ensina sobre fé, coragem e o impacto de confiar em Deus, mesmo sem ter todas as respostas. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, compartilhamos histórias bíblicas e lições práticas para fortalecer sua fé. E no final do vídeo, confira o devocional exclusivo que deixaremos na descrição e no comentário fixado. Ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais o aprendizado de hoje. Fique comigo até o final e veja como o seu sim a Deus pode transformar não apenas a sua vida, mas também o mundo ao seu redor. Deus escolhe pessoas comuns para planos extraordinários. Maria, uma jovem simples de Nazaré, jamais poderia imaginar que seria escolhida para uma missão tão grandiosa: ser a mãe do Salvador do mundo. Nazaré, sua cidade, não era famosa nem influente. Pelo contrário, era vista como um lugar insignificante. Ainda assim, Deus a escolheu. Essa escolha nos ensina uma lição poderosa. Deus não olha para nossa posição social, para nossos recursos ou para o que o mundo considera relevante. Ele vê o coração. Quantas vezes você já pensou que não é especial o suficiente para ser usado por Deus? Talvez você se sinta pequeno diante das responsabilidades que enfrenta, ou talvez as suas limitações façam você acreditar que Deus preferiria alguém mais preparado ou mais capacitado. Mas a história de Maria prova o contrário. Deus não se importa com o que os outros enxergam. Ele vê potencial onde ninguém mais vê. O chamado de Maria também nos lembra que Deus usa pessoas comuns para cumprir planos extraordinários. Ele não está em busca de perfeição, mas de disposição. Maria não tinha todas as respostas. Ela nem mesmo compreendia totalmente o que o anjo estava dizendo. Ainda assim, ela estava pronta para confiar e obedecer. Isso vale para você também. Independentemente de sua origem, de seus erros ou de suas limitações, Deus tem um plano especial para a sua vida. Quando você estiver disposto a ouvir e obedecer, Ele usará a sua vida para impactar outras pessoas de maneiras que você nunca imaginou. Hoje pergunte a si mesmo: estou disposto a dizer sim ao que Deus está me chamando, mesmo que pareça grande demais? Seu coração entregue é o que Deus busca para realizar seus planos. Confiar em Deus. Mesmo sem entender o plano, quando o anjo apareceu a Maria com a notícia de que ela daria à luz o Filho de Deus, sua primeira reação foi de dúvida. Como será isso, se sou virgem? Lucas 1:34. Essa pergunta não era de incredulidade, mas de curiosidade. Maria queria entender como algo tão extraordinário poderia acontecer. Mesmo sem receber todos os detalhes, sua resposta foi cheia de fé. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Essa lição nos ensina que nem sempre teremos todas as respostas quando Deus nos chama. Muitas vezes, o plano de Deus parecerá confuso ou até impossível aos olhos humanos. É nessas horas que somos desafiados a confiar nele, mesmo quando não entendemos o como ou o porquê. Maria nos mostra que a verdadeira fé não exige ver o quadro completo, mas descansar na fidelidade daquele que faz a promessa. Em nossa vida, também enfrentamos momentos assim. Talvez Deus esteja pedindo que você tome uma decisão difícil ou confie em um caminho que parece incerto. Pode ser uma mudança de carreira, um desafio na família ou até mesmo um período de espera
que parece interminável. Assim como Maria, somos chamados a dizer: eu não entendo tudo, mas confio em ti. Qual área da sua vida parece confusa agora? Onde você sente que Deus está te pedindo para confiar sem entender completamente? Escolha hoje entregar essa área a Ele, declarando: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Deus não exige que entendamos tudo, mas que confiemos em sua sabedoria perfeita. Assim como Ele guiou Maria em cada passo de seu chamado, Ele também guiará você. Enfrentar as dúvidas e o julgamento com fé, Maria sabia que aceitar o plano de Deus não seria fácil. Ao dizer sim ao anjo, ela não apenas aceitou a responsabilidade de carregar o Filho de Deus, mas também enfrentou uma realidade social complicada. Na cultura daquela época, uma gravidez fora do casamento era vista como uma desonra. Maria sabia que seria julgada, que enfrentaria olhares de desconfiança e talvez até rejeição por parte das pessoas ao seu redor, inclusive de José, seu noivo. Ainda assim, ela escolheu confiar em Deus e seguir com fé. Quantas vezes o medo do julgamento dos outros nos impede de obedecer ao chamado de Deus? Talvez você tenha sentido dúvidas sobre seguir um caminho que Ele colocou diante de você, temendo o que as pessoas vão pensar. A história de Maria nos ensina que quando temos a certeza do que Deus está nos pedindo, não precisamos temer as opiniões humanas. Maria não permitiu que a opinião dos outros roubasse sua obediência. Ela sabia que agradar a Deus era mais importante do que agradar as pessoas. Sua coragem e confiança no plano divino nos mostram que, mesmo em meio a dúvidas e críticas, podemos nos apoiar na certeza de que Deus está conosco. Pense em um momento em que o medo do que os outros poderiam dizer te impediu de seguir em frente. Hoje escolha colocar sua confiança em Deus e não na aprovação das pessoas. Lembre-se, Deus vê além das circunstâncias e Ele honra aqueles que são fiéis ao seu chamado. Quando você permanece firme, mesmo enfrentando críticas ou dúvidas, Deus se manifesta de maneira poderosa em sua vida, assim como fez com Maria. Quando dizemos sim, Deus nos fortalece. Dizer sim a Deus pode parecer assustador, especialmente quando nos sentimos inadequados ou incapazes. Maria, apesar de sua fé, deve ter sentido o peso do chamado que recebeu. Como ela, uma jovem comum, poderia cumprir uma tarefa tão grande? No entanto, a história nos mostra que Deus nunca chama alguém sem dar o suporte necessário para cumprir a missão. Um dos primeiros sinais do fortalecimento de Deus na vida de Maria foi o encontro com Isabel. Quando Maria visitou sua prima, Isabel foi usada por Deus para confirmar o chamado e encorajá-la, dizendo: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Lucas 1:42. Esse momento foi uma evidência de que Maria não estava sozinha. Deus providenciou apoio emocional e espiritual para fortalecer sua fé. Da mesma forma, quando Deus nos chama, Ele também nos fortalece. Às vezes, isso acontece por meio de pessoas que Ele coloca ao nosso redor, como amigos ou mentores espirituais. Outras vezes, Ele renova nossas forças por meio da oração, da palavra ou de pequenos milagres no dia a dia que nos lembram de sua presença. Onde você tem sentido o peso do que Deus está pedindo de você? Peça a Ele hoje que renove suas forças e fique atento aos sinais de apoio que Ele está enviando. Seja por meio de palavras de encorajamento, amizades ou momentos de paz inexplicável. Dizer sim a Deus é confiar que Ele suprirá cada necessidade. Assim como Ele guiou e fortaleceu Maria, Ele fará o mesmo com você, capacitando-o a cumprir o propósito para o qual foi chamado. O impacto do seu sim pode transformar o mundo. Quando Maria disse sim ao plano de Deus, ela não tinha como imaginar o impacto eterno dessa decisão.
O sim dela abriu caminho para que o Salvador do mundo viesse até nós. Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para trazer redenção à humanidade. Tudo isso começou com a obediência de uma jovem que confiou em Deus mesmo sem entender tudo. Essa lição nos ensina que nossas escolhas de obediência podem ir muito além do que conseguimos enxergar. Muitas vezes, achamos que o que Deus nos pede é pequeno ou irrelevante. Mas, na verdade, até as menores ações feitas em obediência podem ter um impacto profundo na nossa vida e na vida de outras pessoas. Pense em como o sim de Maria impactou Isabel, que ficou cheia do Espírito Santo ao ouvir a saudação de Maria. Pense em como José também foi transformado, escolhendo apoiar Maria e ser parte do plano de Deus. O que isso nos mostra? Que nosso sim não afeta apenas a nós, mas também inspira e encoraja aqueles ao nosso redor. Existe algo que Deus está te chamando para fazer, mas você tem hesitado em obedecer? Pode ser algo simples, como oferecer ajuda a alguém, ou algo maior, como iniciar um novo projeto ou ministério. Confie que sua obediência pode ser usada por Deus de maneiras que você nunca imaginou. Quando dizemos sim a Deus, permitimos que Ele use nossas vidas para transformar o mundo ao nosso redor. Assim como Maria, Deus pode usar sua obediência para realizar coisas maiores do que você jamais poderia sonhar. Assim como Maria, você também pode dizer sim a Deus, mesmo sem entender tudo. Talvez o que Ele está pedindo pareça difícil ou até assustador, mas lembre-se, quando confiamos nele, Deus nos fortalece, guia e usa nossa obediência para impactar o mundo ao nosso redor. Cada desafio que você enfrenta pode ser uma oportunidade para Deus mostrar sua fidelidade e poder. Pergunte a si mesmo, qual é o meu sim que Deus está esperando hoje? Confie que Ele tem um plano perfeito, mesmo quando você não consegue ver o caminho completo. Agora, imagine olhar para trás daqui a 1 ano e perceber como sua obediência trouxe transformação na sua vida, na sua família e talvez até além do que você poderia sonhar. Essa é a força do nosso Deus. Ele usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Se este vídeo falou ao seu coração, não deixe de se inscrever no canal para continuar recebendo mais histórias e lições da Palavra de Deus. E lembre-se, deixamos um devocional especial na descrição e no comentário fixado para te ajudar a refletir e aplicar essas lições no seu dia a dia. Deixe um comentário compartilhando como essa mensagem tocou sua vida. Vamos juntos crescer na fé e aprender mais sobre como viver os propósitos de Deus.